E se o seu eu superior sentasse com você por alguns minutos e dissesse tudo o que você precisa ouvir? Nesse vídeo eu trago 5 perguntas polêmicas e você vai entender o que esse arcano maior, o Sol, que representa a conexão com o nosso eu superior e o despertar da nossa criança divina, revela sobre escolhas, relacionamentos e até como mudar a nossa realidade. Agora vamos para as 5 perguntas polêmicas. Segundo a lei da atração, o que eu dou, eu recebo de volta. Então, por que eu ajudo todo mundo e o universo só me devolve sofrimento? Segunda pergunta, por que todo mundo me decepciona no final dos meus relacionamentos? Terceira pergunta, o que ela tem que eu não tenho? Quarta pergunta, por que ele me usou e depois me descartou como se eu não fosse nada? Quinta pergunta, como eu faço para ele se arrepender do que me fez? Você já se fez essas perguntas e está preparado, está preparada para descobrir aquilo que nem sabia que precisava saber? O tarô tem esse poder de unir, de condensar anos de dúvida em minutos de sabedoria. Uma verdadeira radiografia daquilo que você está vivendo no momento presente. O convite que o tarô traz é abrir as portas para a sua consciência, para que você possa se conectar através da reflexão ao seu eu superior. Quanto mais para dentro, mais essa conexão se estabelece, mais você permite ser guiado pela sua consciência. Então vem comigo que eu vou responder para você através da luz do Sol, desse arcano que existe dentro de cada um de nós. Este Sol também está aí. Ele é o seu eu superior, a sua conexão com o divino. E ele tem todas as respostas, mas não espere que sejam respostas que o ego goste de ouvir. Mas a consciência, ela se deleita com a verdade. Esse é o meu convite para você. Vem comigo que agora eu vou começar com a nossa primeira pergunta. Segundo a lei da atração, o que eu dou, o que eu emano, eu recebo de volta. Então por que eu ajudo todo mundo e o universo só me devolve dor, pancada e sofrimento? Vamos agora ver o lado sombra. Aqui eu vou trazer para vocês o lado luz e o lado sombra. O lado sombra é aquilo que está invisível, que está oculto. Vamos ver o que o arcano revela sobre essa sombra. O sofrimento que você sente pode vir de uma rigidez invisível. Quando eu começo a ajudar as pessoas, principalmente no caminho do despertar espiritual, nós temos um pequeno problema com o nosso ego. Assim que a gente começa a despertar, a gente percebe que ajudar o outro é o caminho, é o propósito. Mas a gente espera que ao despertar, que ao melhorar, que ao subir a nossa frequência, que ao emanar amor, que ao estar pronto e disposto a ajudar o outro, o universo só vai nos trazer coisas boas. Eu não vou mais sofrer. Então o despertar da consciência tem um chamado para a consciência, para a verdade. O que é que eu estou fazendo aqui? E o que é realmente ser bom? Veja que interessante essa observação. O Sol ilumina nosso orgulho. Nós estamos vendo a sombra, tá? O Sol ilumina nosso orgulho ferido. Aquele que acredita que só por fazer o bem merece uma vida sem dor. Aqui está um grande malabarismo que a gente precisa compreender, que essa dor vem do nosso ego. Quando nós estamos conectados ao eu superior, o eu superior está conectado ao todo. Então ele está pronto para ajudar qualquer pessoa que venha com qualquer tipo de sofrimento. Não é porque eu despertei que agora eu vou ficar rico, milionário, sentar embaixo de um pé de coco na praia e ficar curtindo a vida. O despertar espiritual, o despertar da consciência, realmente ser bom a partir da bondade e não daquilo que eu entendo que é bom. Porque aquele que entende a bondade a partir do ego é uma bondade emprestada do que a gente aprende sobre moral. A moral que vem do ego é aquilo que as nossas leis e que a nossa pseudoconsciência nos traz. Então, o que é ser bom? Ser bom é não fazer mal ao outro. Isso não é ser bom. Ser bom é fazer o bem ao outro, mesmo que o outro esteja me fazendo mal. Quando eu sou bom, a partir da bondade, a partir do amor incondicional,
a partir do eu superior, o outro não me atinge, mesmo quando ele é grosseiro, mal educado ou até tenta me maltratar. A minha conexão ela é tão profunda e ela é tão no presente que o outro, mesmo que seja mal educado, que seja grosseiro, que me dê pancada, ele realmente pode ferir o quê? O meu corpo, a minha vaidade, o meu orgulho. Mas quando eu vou para esse eu superior e me conecto, eu vejo, é o meu orgulho ferido. Eu dei e eu permiti que a minha mente cobrasse. Alguém já ouviu aquele ditado, não dê com uma mão, mas não permita que a outra veja? Essa é a tradução. Quando eu dou a partir da vontade do eu superior, esse eu superior ele conectou com o todo, conectou com Deus, com o Atman, como você quiser chamar. Então eu fui buscar uma energia que eu não tenho. Eu fui buscar uma consciência, eu fui buscar palavras, inspiração e a bondade a partir do todo. O todo é amor, é supremo, é pura bondade. É uma bondade que quando isso passa por mim e eu transmito para o outro, isso passou por mim, eu testemunhei. Então só o fato de receber essa conexão, eu já estou iluminado. Eu recebi algo para dar que eu não tinha, porque a bondade que vem da minha mente não é a bondade dos pensamentos e da bondade de Deus, da bondade do todo. Então me colocar à disposição, me colocar no propósito de servir, mesmo sem saber como, porque o que eu sei pertence às minhas memórias. Mas quando eu sei que tem algo dentro de mim que é a vida, que pode se conectar e eu posso ver que esses pensamentos, que esses sentimentos, que essas palavras têm vida e dão vida, inclusive, ao conhecimento que eu tenho para transmitir uma informação. Essa é a bondade, a partir da bondade. E ele chama a atenção aqui, nesse lugar de ajudar os outros, esperando esse retorno, é uma estratégia codependente de evitar o seu autoabandono. Você não está vendo que a sua mente está ajudando e emanando esse abandono. Por isso que vem pancada, dor e sofrimento. O universo que responde ao que vibra em você reflete justamente a sua dor. Pode ser abandono, pode ser tristeza, pode ser falta de autoestima, falta de amor próprio. Então, quando eu ajudo a partir da bondade do ego, da mente, das memórias, e não a partir do ser, é um amor, é uma bondade codependente. Não é real. E aí, o que é que eu estou vibrando? Os abandonos que tem dentro de mim. O Sol, esse arcano maior, ele traz essa luz para que a gente possa ver. Então, se eu estou dando o bem, se eu estou propagando o amor, se eu estou ajudando o outro, mas está voltando do outro ou ficando resquícios do sofrimento do outro em mim, eu preciso ver o que é que isso está me mostrando. A falta de amor próprio, o quanto eu carrego o peso do outro para me sentir amado e o quanto eu faço isso de forma inconsciente. É hora de questionar: estou ajudando por amor ou estou tentando ser merecedor do amor de quem eu ajudei? Ou até mesmo de Deus. Será que eu não estou numa barganha com Deus, dizendo: olha, eu fiz tudo isso pelo outro e agora outra pessoa vem e me fere? Será que eu não estou buscando fora a resposta que eu mesmo tenho como ir buscar dentro de mim? Esse é o lado sombra, iluminado pela luz. Agora vamos ver o lado luz. O que que o Sol, quando ele reflete dentro de nós a conexão, e ele mostra para a gente sobre essa pergunta: se o que eu estou mandando para o universo está voltando para mim com dor e pancada. Olha o que ele diz: a sua dor vem de um coração que aprendeu a cuidar do outro, mas talvez ainda não tenha aprendido a cuidar de si. Então significa que eu posso ter lido muito, eu posso ter me tornado um profissional que é muito graduado, que tem muito conhecimento, mas esse conhecimento ainda não está em mim, ele está na minha mente. Eu ainda não aprendi a cuidar de mim, eu só aprendi a cuidar do outro. Veja que o lado sombra mostra a codependência. Eu estou cuidando do outro, não porque eu me amo, não porque esse amor que existe em mim está cuidando do outro, mas porque eu ainda preciso
aprender a cuidar de mim. Eu ainda preciso ser reconhecido, eu preciso ser amado. O sol mostra que a ajuda que você está oferecendo tem luz verdadeira, tem conhecimento, tem vontade, mas o universo não responde aos atos. Ele responde à energia de suas verdadeiras intenções, as intenções com que você pratica o ato. Enquanto a gente não conecta nossa mente, que se rende à nossa consciência, que testemunha o ser que realmente somos, essa unificação não é possível. Então eu estou atendendo uma pessoa, eu estou servindo, eu estou ajudando a partir do que eu peguei em um livro, a partir do que eu estudei numa faculdade, e não a partir daquilo realmente dentro de mim. Eu não apreendi e não vivenciei aquilo que eu estou dando ao outro. Porque quando esse conhecimento ele se torna intrínseco e ele está conectado com esse eu superior, com o todo, você permite, e é uma forma linda de viver, quando você permite que o eu superior se conecte ao todo e use tudo que você aprendeu para servir. Você vai ver que você não tem essas ideias, que essas ideias vêm de um lugar que você não conhece. Vem de um lugar muito profundo dentro de você, que só o fato de você ajudar, você já fica preenchido de luz. A alegria de servir a partir do desconhecido, amoroso e dessa conexão. Você tem certeza do que está fazendo, mesmo muitas vezes sem saber o que está fazendo. Às vezes você vai ajudar o outro e não tem a menor ideia do que está fazendo, mas você sente um chamado dentro de você e você vai. E lá acontece uma revolução. Você diz palavras que depois você fica pensando de onde foi que eu tirei palavras tão bonitas, tanto sentimento e tanta verdade. Essa vivência faz com que o propósito de viver, faz com que o propósito de ajudar o outro se torne seu propósito. É isso, se torna o seu propósito. Só o fato de você testemunhar aquilo que você deu, que você não sabe nem de onde você foi buscar, através do conhecimento que você já tinha, através da vontade e do amor, começa a surgir em você uma boa vontade. Inclusive o conhecimento que você doou a partir do seu eu superior, através da sua consciência, você começa a vivenciar nesse doar. Um exemplo simples que o sol nos ilumina, aquilo que eu dei para o outro. Muitas vezes é o remédio que eu preciso tomar, que eu preciso vivenciar. Esse doar, esse ajudar a partir da bondade, com o eu superior, que transmitiu através de mim, que eu testemunhei aquilo passando por mim, chegando no outro. Eu agora tenho aquilo em mim. Eu tenho a memória, eu tenho a consciência, eu tenho a emoção, o sentimento. E eu vi isso transformar o outro, fazer o outro questionar, se perguntar, sentir de um jeito diferente. E muitas vezes esse remédio que eu dei é o mesmo remédio que eu preciso tomar. Então, às vezes, após sair de um encontro com uma pessoa que você ajudou, ou com ela ou com outra pessoa, e vem um sofrimento, vem uma dor, será que aquele remédio que eu dei, eu não posso usar para mim? Só porque eu dei o remédio, será que eu realmente usei? Será que eu vivenciei? Não é a hora justamente de eu tomar esse remédio? Através de uma reflexão? Olha o que ainda essa luz, desse arcano maior, do Sol, ainda traz sobre essa pergunta. Quando você está esperando receber, isso já não é mais doação. É barganha disfarçada de bondade. O Sol nos convida a amadurecer esse dar e receber. Porque quando eu recebo do eu superior, eu já recebi. Eu não preciso mais receber do outro. Eu dou porque para mim é a graça de dar, é a graça de ajudar. E eu não estou falando aqui que você não deve cobrar pelos seus serviços. Não é isso. Tudo que você faz no mundo material precisa ter um ganho monetário. Você está ali disponibilizando seu tempo, sua doação, seu conhecimento. Isso não veio de graça para você. Inclusive, para você sentar com seu eu superior, para você refletir, você precisa de tempo. Você precisa ter comida na sua mesa, você precisa ter um teto, você precisa ter um lugar confortável e seguro e uma certa reserva econômica para você ter tempo para você se fazer essas perguntas, procurar conhecimento, procurar uma terapia, procurar um sensitivo, um tarô,
seja lá o que for que você esteja procurando, e você vai precisar de energia monetária para encontrar essas respostas. Então, quando você vai para o mundo, seja no seu trabalho, seja ele qual for, não é para dar de graça esse seu trabalho. O que você dá de graça é o amor que você recebe ao executar o seu trabalho. Isso você recebe de graça. Então, se você é um médico, um dentista, um jornalista, um publicitário, um professor, um terapeuta, um aluno, o aluno também recebe de graça do eu superior. Para dar de graça o quê? A entrega ao aprendizado. Um professor recebe de graça do eu superior para dar de graça o amor ao transmitir o conhecimento que ele aprendeu na faculdade. Então, o sol convida a amadurecer esse dar. Olha a prosperidade aqui vista por um outro ângulo. Para que esse dar venha de um lugar pleno e radiante, e não carente e exausto. Nós temos a acreditar que, porque recebeste de graça, dá de graça. E isso é verdade. Mas isso não quer dizer que eu não possa fazer isso no meu trabalho. Eu sou caridoso, eu sou generoso quando eu entrego todo o meu conhecimento através do meu eu superior com amor. Eu posso ser uma cozinheira, um jornalista, um médico. Eu quero que você reflita sobre isso. Esse dar de graça é porque você recebeu a graça. Você está conectado. Então, o professor dando uma aula, ele está conectado com a aula, ele está preocupado como cada aluno aprende e como aprende. Então, ele sabe que tem um aluno que é mais desatento. Ele precisa chegar junto. Isso é dar de graça. Mas isso não quer dizer que o professor não tenha que receber o salário dele. O médico, que ele está conectado ao eu superior, ele não atende o paciente em 20 minutos. E pode até atender, mas a sua atenção está ali plena, no presente, conectada com a dor do paciente e conectado ainda mais com o que causou a dor no paciente. Ele está muito mais preocupado em encontrar a causa do que passar o remédio do laboratório que ele vai ganhar a comissão. Percebe essa questão do dar e o receber, que ela está no momento presente, no aqui e no agora? Isso não quer dizer que o médico não deva receber por sua consulta. Compreende esse dar e receber, o que é o amadurecer disso? Quando eu estou conectado ao eu superior, eu vou receber de graça. E eu vou executar isso em cada ação, seja em qualquer profissão. Então, gente, caridade e generosidade não é somente na doação para os pobres. Aquele que está diante de você muitas vezes está necessitando, está mendigando um pouco da sua atenção. E isso pode ser efetuado em qualquer profissão. Quem nunca contratou um serviço de uma empresa e foi mal atendido? Chegou numa loja e foi mal atendido. Você acha que o vendedor está conectado com o eu superior ou com a comissão que ele vai receber? Quando você é bem atendido, você percebe que você foi visto. E por que não fazer isto no mundo? Para que eu possa receber, inclusive um obrigado, um elogio, e até que o mundo retribua isso para mim, eu tenho que me tornar assim. Eu tenho que me tornar a conexão com o eu superior para dar de graça esse amor através de qualquer ação profissional, qualquer ajuda do amigo, da amiga, da mulher, da criança, da adolescente que está aqui. Às vezes eu encontro um adolescente e aí eu preciso me fazer menor, conversar com um adolescente, muitas vezes como um adolescente entende, sem sair do meu lugar de adulto. Eu não preciso usar gírias, mas eu preciso entender que a cabeça de um adolescente não vai pensar como a minha. Então, o que é que realmente interessa aquele adolescente? O que interessa aquela criança? Ou aquele ancião que vem a mim, que está carente, que está adolescente num corpo velho? Olha o que é a conexão com o eu superior e o que ela pode traduzir para você. Às vezes a gente se conecta com uma pessoa mais velha, mas que ela está numa infância. Ela está agindo como uma criança de 5 anos, ou uma adolescente de 10, 15 anos. E ali, o que ela está esperando? Se eu estou diante de uma pessoa, de adultos mesmo, que se comportam como crianças, eu preciso ver a criança dessas pessoas. E eu só posso ver essas crianças quando eu vejo a mim. Eu só posso ver o adolescente, como é que o adolescente pensa no outro, quando eu vejo o meu. Quando eu curo essa ferida aqui. Porque são essas curas que não acontecem aqui
que buscam o reconhecimento do lado de fora. Observe o que o Sol tem a dizer ainda mais sobre isso. Se você aprender a se colocar no centro da própria vida, com a mesma generosidade que oferece aos outros, a roda da abundância começa a girar de verdade para você. O Sol diz: a recompensa vem, mas primeiro ela precisa nascer de dentro de você. Então veja, aquele que vem a mim, que me causa dor e sofrimento, que me dá pancada, está mostrando a ferida que precisa ser curada em mim. Eu preciso agradecer a essa pessoa, porque eu vou para essa conexão com o eu superior e pergunto a ele, mesmo que a resposta não venha de imediato, por que é que eu dei isso, mas eu recebi isso no universo? Nem sempre eu recebo da mesma pessoa a pancada. Às vezes eu ajudo uma pessoa aqui e ali outra vem e puxa meu tapete. E essa barganha que eu estou tentando fazer com o universo, dizendo para o universo que eu não estou recebendo a abundância que dou, quando na verdade o Sol está me dizendo o quê? Acolha esse sofrimento, cure essa dor dentro de você e veja como é que é dar com generosidade. A generosidade que você tem com os outros agora tenha com você. Como é a dor aqui dentro? A roda da abundância começa a girar de verdade quando você é abundante com você, não somente com os outros. Para que eu possa ser caridoso, para que eu possa ser generoso, eu tenho que ter para dar. Amadurecer esse dar e esse receber. O Sol diz: a recompensa vem, mas primeiro ela precisa nascer dentro de você. Para ela nascer dentro de você, você precisa curar a ferida que está buscando fora. A dor e o sofrimento não são pancadas, são bênçãos, são benesses. É justamente o Sol chamando você para olhar para essa ferida, curar, e aí isso não vem mais. O universo testa você para saber se você realmente está pronto para dar um salto quântico, para você mudar de realidade. Só que o que adianta o universo, Deus, te dar uma prova maior do que você pode suportar? Se você ainda está recebendo pancada e ainda está sofrendo e reclamando a Deus por que é que você ajuda e recebe pancada, significa que você ainda não entendeu como é que você se conecta, como é que você cura o que tem dentro de você. Quanto mais você desperta, mais chances você tem de curar todas as suas feridas, mais você se ilumina. Eu gosto muito dessa frase: buscai o reino de Deus e tudo vos serás acrescentado. Qual é o remédio para que eu consiga encontrar o reino de Deus? O reino de Deus está em mim, não está fora. Mas eu tenho também a conexão com o eu superior, eu tenho a conexão com esse eu supremo. O remédio: você só será uma alma livre quando se dominar, quando resolver fazer o que tem de ser feito, mesmo a contragosto. Ai, eu peguei aí forte no ego, né? Fazer a contragosto. Às vezes abrir mão dos meus desejos. Que esses desejos são do ego. É esse ego que apanha, que leva a pancada. É esse ego que doa a partir do eu superior, vê, como eu falei no início, não permita que uma mão veja o que a outra dá. Quando o ego vê o eu superior, a consciência, prestando serviço, ajudando com amor, é muito fácil o ego se empoderar disso, subir num pedestal e achar: pronto, eu sou o iluminado, eu já alcancei a iluminação. Buda perde para mim, eu já sou o Buda, eu já sou o Jesus, agora eu vou começar a fazer milagre. E é aí que, quando ele sofre a primeira perda, você sente que veio a pancada. Essa liberdade não é uma aquisição que se deva desprezar. Nela reside o germe da liberdade eterna. Você só será uma alma livre quando se dominar, quando você dominar o que sente, que vem do seu ego, das suas memórias. Quando você resolver fazer o que tem que ser feito, mesmo a contragosto. E muitas vezes a pancada vai vir justamente daqueles que você mais ama. Quando você contraria o que o outro quer, porque a sua consciência e o seu eu superior diz: não é para fazer isto. Isso causa dor no ego de quem quer arrancar de você aquilo que não merece ter, mas que antes você dava. A codependência está justamente em agradar o outro, passando por cima da minha consciência, do que eu realmente sou, do que eu realmente sinto. E ele diz aqui: essa liberdade de dominar a si mesmo,
de conhecer a si mesmo, não é uma aquisição que se deva desprezar. Nela reside o germe da liberdade eterna. Nela reside o germe da liberdade eterna. Comenta aqui nos comentários qual foi a maior revelação que o Sol trouxe para você nessa pergunta. Você já passou por isso? Você já deu e depois ficou se perguntando por que é que eu ajudo todo mundo e vem pancada para mim e vem dor e sofrimento? Essa reflexão para essa pergunta trouxe alguma luz para você entender como é a conexão com o eu superior, com a testemunha que é a consciência e como você pode dar e amadurecer esse dar de graça a partir daquilo que você já tem, que você trabalha no seu dia a dia e ser recompensado por isso, receber pelo seu trabalho. Mas quando vir essa compensação, essa recompensa, você já está tão grato em fazer, você já está tão envolvido e tão apaixonado pelo que você faz que o reino de Deus já está em você. E tudo é acréscimo, tudo é acrescentado. Então o dinheiro que vem do seu trabalho é um acréscimo. Você não é que você não precisa dele para pagar as contas, mas é um a mais. Você já está realizado. Você não precisa do dinheiro que vem através do seu esforço e do seu trabalho para se realizar. Você já está realizado, nada falta. Tudo já está em você. Então ir trabalhar, acordar às 5 da manhã, você vai sorrindo. Você sabe que você vai servir ao próximo, servir ao propósito. Esse é o chamado do tarô, a carta desse arcano maior, esse sol central para você. Diz para mim aqui nos comentários, isso fez algum sentido para você? Gravei um audiolivro para você aprender a se conhecer sem esforço. Está aqui na descrição e na tela final desse vídeo. Eu desejo que você tenha uma belíssima reflexão com essa audição. Namastê!